Dando continuidade, então, aos transtornos de humor, agora vamos trabalhar sobre os tratamentos indicados. Começando, então, pela depressão e pela distimia, tem o tratamento farmacológico, que nessa aula que eu vou abordar mais, mas tratamento indicado também entra a psicoterapia, e vale lembrar que a combinação entre tratamento farmacológico e psicoterapia, nesse caso, é considerada mais efetiva do que a monoterapia. Exercícios físicos são fundamentais também. Hoje é a primeira linha de evidência e devem ser recomendados para a depressão, como tratamento, como prescrição médica. Sabe que qualquer exercício é melhor que nada, mas o ideal é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que são 150 minutos por semana. Importante abordar também com o paciente orientações gerais de higiene do sono. É muito importante que o paciente tenha um equilíbrio no seu biorritmo, que ele consiga ter uma boa qualidade de sono. Se for preciso usar alguma medicação, pode ser usada, mas antes da medicação, existem várias outras coisas que podem ser orientadas e que ajudam muito, certo? Recomendo a leitura dessas orientações de higiene do sono, recomendadas pela Sociedade Brasileira de Medicina do Sono. O manejo do ambiente é fundamental, é preciso avaliar quais os estressores que estão acontecendo, a questão conflitiva familiar, suporte social. Então, muitas vezes é necessário um tratamento multidisciplinar. Nem sempre, mas particularmente nos contextos menos favoráveis, é bem importante que tenham outros profissionais também envolvidos. Isso vale, sobretudo, para o tratamento nos CAPs, nas unidades básicas de saúde. E a eletroconvulsoterapia também tem as suas indicações, eu vou falar especificamente mais adiante na aula. Bom, começando pela psicoterapia. Então, várias abordagens são eficazes. Uma que tem bastante evidência, né, terapia cognitiva dentro da TCC, mas particularmente as técnicas cognitivas, né, tem bastante evidência de eficácia no tratamento da depressão. A terapia interpessoal, que também é uma terapia de curto prazo, uma terapia breve, né, de 6 meses, mais ou menos, até 1 ano, ela também tem evidências crescentes. A psicoterapia psicodinâmica, particularmente a psicoterapia expressiva, ou seja, que é a abordagem psicodinâmica voltada para o insight, ela tem também evidências de eficácia, embora no indivíduo muito deprimido, numa depressão moderada a grave, dificilmente vai ser feita essa abordagem, pelo menos no início do tratamento. A psicoterapia psicodinâmica, no início, ela acaba tendo mais um foco no apoio, quando é uma depressão moderada a grave, mas com o andar do tratamento, essa é uma terapia de longo prazo, né? E com o andar do tratamento, ela pode ajudar muito, sobretudo nas questões das comorbidades, dos traços de personalidade, e isso acaba prevenindo a recorrência, né, ajudando o paciente como um todo nas relações interpessoais, que muitas vezes são um pano de fundo para um transtorno depressivo maior. Tem uma modalidade da terapia psicodinâmica que é breve, também é focal, então tem um foco mais em situações de crise na vida e tem evidências de eficácia também. O maior corpo de evidências para depressão é a terapia cognitiva e a interpessoal. A indicação de uma psicoterapia, ela não deve ser baseada simplesmente no transtorno que o paciente apresenta. Existe uma série de indicações e contraindicações e, nesse sentido, recomendo
que vocês assistam a aula sobre psicoterapias, onde eu abordo melhor esses aspectos. Vamos falar um pouco mais a fundo sobre o tratamento farmacológico. Existem uma série de antidepressivos hoje, então, disponíveis, tá? Então, basicamente, né, o que hoje são os mais conhecidos são os inibidores da recaptação da serotonina, particularmente fluoxetina, sertralina, estalopram, a paroxetina. Mas tem outros antidepressivos que têm mecanismo de ação dual. Então, que disponibilizam mais serotonina e noradrenalina na fenda sináptica são venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, outros considerados duais com ação serotonérgica e noradrenérgica, a mirtazapina, por exemplo, certo? E com ação noradrenérgica e dopaminérgica, a bupropiona. São mecanismos de ação um pouco diferentes, certo? Mas todos disponibilizam mais neurotransmissores aí na fenda sináptica. Mais recentemente, tem aparecido, né, a agomelatina como um antidepressivo multimodal da melatonina, disponibiliza, né, mais melatonina, e tem um efeito no biorritmo e tem efeitos antidepressivos também. Induz o sono e é considerado primeira linha de tratamento de depressão também. A trazodona é um antidepressivo serotoninérgico, mas ele não tem sido usado muito com um efeito antidepressivo, porque, enfim, a dose antidepressiva dele é muito alta, ele acaba perdendo por tolerabilidade com relação a outros. Então, na prática, se usa trazodona em doses baixas, sobretudo com a indicação do tratamento da insônia. Pode ser usado em associação, então, com outro antidepressivo. Diga-se de passagem, quando eu falei de tratamento de insônia, isso não significa o uso de benzodiazepínicos. Bem pelo contrário. Benzodiazepínicos devem ser evitados de uma maneira geral. Tem um uso restrito para algumas indicações pontuais. Né? Pode ser usado no início de um tratamento para depressão, mas não com o intuito de manter o paciente a longo prazo com o uso de benzodiazepínico. Existem coisas muito melhores para induzir o sono do que antidepressivos. Mais recentemente tem a vortioxetina, que é uma serotonina multimodal. Ela disponibiliza uma variedade de neurotransmissores na fenda sináptica, não somente serotonina. Serotonina, nora, dopa e outros. E é um antidepressivo mais recente, que está no mercado, e tem uma série de vantagens com relação a outros. Desvantagem é o custo ainda no momento. Antidepressivos tricíclicos são os mais comuns que se encontram no SUS, por exemplo, amitriptilina, imipramina, nortriptilina, clomipramina, até onde eu sei não é disponibilizado no SUS, mas, ok, eles têm eficácia, mas hoje eles não entram mais como primeira indicação por causa dos seus para-efeitos. Eles não apresentam vantagem em relação a outros medicamentos mais atuais e apresentam uma série de desvantagens a partir dos efeitos colaterais e do risco cardiovascular. O risco, então, que se tem aí é alteração eletrocardiográfica, né, com um aumento do intervalo QT, né, e uma possível arritmia. Os IMAOs, os inibidores da monoaminooxidase, eles têm os reversíveis e os não reversíveis. A feneuzina é um não reversível, a selegiline é um mais seletivo. Hoje eles caíram em desuso, porque para se usar necessita de uma série de cuidados alimentares, né, devido aos riscos que esses medicamentos apresentam, de síndrome serotonérgica
e muitos para efeitos. Então, na prática, hoje, não se usa praticamente, mas existe. É bom lembrar a ketamina, né, e hoje a esketamina surgindo aí. A ketamina, na última década, foi sendo progressivamente estudada devido à sua eficácia no tratamento da depressão. Tem um tamanho de efeito bem grande, mas como anestésico, né, como agente usado para fins anestésicos e tal, a sua aplicação na prática clínica necessita de uma série de cuidados, de forma que, né, hoje está surgindo a esketamina aí como uma possibilidade de tratamento, né, por, enfim, vias de administração, provavelmente outras formulações vão vir com o tempo também, certo? Não entram ainda em guidelines de tratamento, certo? É algo mais para futuro, mas que a geração de vocês vai ver o uso dela com certeza. Bom, qual medicamento escolher? Surgiu uma meta-análise recente, publicada no Lancet, que comparou a eficácia e tolerabilidade de 21 antidepressivos. Então, aqui, esse gráfico mostra uma comparação de eficácia. Observem que, comparado com o placebo, qualquer um desses antidepressivos é considerado eficaz, sendo que eles não apresentam grandes diferenças. Se vocês forem olhar os intervalos de confiança, não apresentam lá grandes diferenças em termos de eficácia. Mas eles têm diferenças importantes em termos de tolerabilidade. Aqui, nesse caso, ganham aqui a agomelatina e a fluoxetina. Para minha surpresa, inclusive. Mas qual medicamento escolher? A gente tem vários, né? Sugiro a leitura do guideline do CANMET, que eu vou disponibilizar para vocês, tanto o de depressão, que é esse aqui, e também o de transtorno bipolar. As especificidades dos tratamentos vocês vão encontrar de uma forma muito clara nesses guidelines. Bom, então, em primeiro lugar, considerar, né, os fatores clínicos na escolha dos antidepressivos. Esse paciente já usa alguma medicação concomitante? Se ele já usa, considerar, então, um potencial para interação entre os medicamentos, e isso já faz uma diferença na escolha, porque, por exemplo, esse escitalopram é um medicamento com muito pouca interação medicamentosa. Então, dependendo da idade, das comorbidades clínicas, isso vai fazer toda a diferença na escolha do medicamento. Então, alguns antidepressivos interferem na agregação plaquetária, por exemplo, tipo sertralina, né? Pode ser útil numa situação pós-infarto, por exemplo. Uma interação aqui, um efeito, né? Que para alguns pacientes pode ser indesejado, para outros pode ser desejado. Ok. Depois, considerar as diferenças na tolerabilidade dos pacientes. Sempre é bom perguntar se o paciente já teve um episódio depressivo prévio, que medicamento que ele tomou, que medicamentos, quais que ele tolerou e qual que fez mais efeito, qual que ele tolerou melhor. Porque é possível retornar com um medicamento que já se soube que no passado fez bem, o paciente tolerou bem, ok? E a partir disso, então, iniciar um tratamento de primeira linha. Quais medicamentos? Aqui, no guideline, isso é baseado numa meta-análise anterior a essa última que eu mencionei, né, que colocava alguns medicamentos aqui como tendo uma evidência de eficácia superior. Claro, aqui, vocês podem ver pelas comparações, não estão todos os antidepressivos sendo comparados. Mas, por incrível que pareça, né, esse escitalopram, por exemplo, e sertralina, que são inibidores seletivos da recaptação da serotonina, apresentaram mais eficácia
do que, por exemplo, a duloxetina, que é um antidepressivo dual, serotonina e noradrenalina. Tá? Aqui eles colocam, então, escitalopram, mirtazapina, que é um dual também, venlafaxina e sertralina como sendo antidepressivos mais eficazes que outros antidepressivos. Bom, vou falar um pouquinho dos princípios gerais do tratamento, né? Os princípios gerais são o seguinte, ó. Nas primeiras 2 semanas do início da ação do antidepressivo, o que mais aparece são os efeitos adversos e um possível aumento da ansiedade, um aumento da inquietação, algo que precisa ser cuidado, particularmente em indivíduos com transtorno do pânico associado com transtornos de ansiedade, porque pode piorar, podem piorar esses quadros de ansiedade no início. Por esse motivo, que muitas vezes se associa um benzodiazepínico no início do tratamento. Bom, mas às vezes, se não é uma ansiedade intensa, não é necessário, não é mandatório iniciar um benzodiazepínico, né? Se for possível, uma das escolhas pode ser iniciar um antidepressivo com metade da dose, por exemplo, esperar 1 ou 2 semanas antes de aumentar, né, conforme a tolerância do paciente, e evitar o uso de um benzodiazepínico, a menos, claro, que seja uma depressão mais grave, onde se quer um efeito mais rápido, não se pode esperar muito aumento da dose. Mas o início da ação, então, em geral, leva em torno de 2 semanas, tá? O escitalopram pode iniciar um pouquinho antes, né? Em 1 semana já começa a ter algum efeito. Mas o efeito pleno do antidepressivo, ele vai de 4 a 6 semanas. Isso é importante porque se depois de 3 semanas o paciente retornar e ele teve alguma resposta, mas ele ainda tem bastante sintoma, o que se faz? Aumenta a dose ou não? Não. Se ele já teve alguma resposta, ele vai continuar tendo resposta. Tem que ser avaliado novamente depois o tempo necessário para poder afirmar que aquela dose é ou não eficaz. A diferença é se não teve nenhuma resposta, que aí eu vou mostrar depois. Os efeitos mais adversos mais comuns são ganho de peso, sonolência, insônia para alguns, pelo aumento da ansiedade no início, sintomas gastrointestinais, como diarreia, náusea, particularmente é muito comum, sintomas anticolinérgicos, particularmente aí com os tricíclicos, né? Por exemplo, tricíclico com um paciente com hiperplasia de próstata, pode fazer retenção urinária. Disfunção sexual é um problema também, que acontece com muitos, pode ser anorgasmia, ejaculação retrógrada, perda da libido, ou mesmo a disfunção erétil. É importante avaliar os efeitos colaterais e orientar o paciente com relação a essa possibilidade. A questão sexual, muitas vezes, não é falada espontaneamente pelos pacientes por uma questão de vergonha. Então, a gente precisa abordar isso tanto com homens quanto mulheres, né, como está indo essa parte. Às vezes a pessoa não associa que é por causa do medicamento, não consegue ter um relacionamento sexual satisfatório num casamento, por exemplo, e isso pode ser um motivo maior para a culpa, tanto para o homem quanto para a mulher. E o perfil de interações medicamentosas também é diferente com relação aos medicamentos, né, aos antidepressivos. Então, tudo isso tem que se considerar. Nem todos têm todos esses efeitos colaterais, alguns têm mais uns, alguns têm mais outros, certo? Então, aqui são alguns pormenores que vale uma leitura mais específica para quem quiser entrar mais a fundo, né, nisso, na escolha dos medicamentos, certo? Mesma coisa, interações medicamentosas. Vale, uma coisa que eu gosto de fazer quando o paciente já faz uso de vários medicamentos, sobretudo em situações clínicas mais complexas, é pesquisar se o medicamento que eu penso em indicar tem interações medicamentosas com aqueles medicamentos que o paciente já vem em uso,
Isso é disponível na internet. Por exemplo, tem o site drugs.com, tem o Interaction Checker, né? Verifica interações medicamentosas, é uma das formas, tem várias outras aí de obter informação de interações. Bom, o objetivo principal é a remissão dos sintomas. Mais ou menos 1/3 dos indivíduos vai ter uma remissão completa dos sintomas. Os outros, uma outra parte, aí uns 50%, vai ter melhora, mas vai permanecer com sintomas residuais, e uma pequena parte não vai ter resposta. Bom, mas o objetivo é a remissão dos sintomas. Às vezes, se tem uma boa remissão dos principais sintomas e o indivíduo permanece com alguns sintomas residuais, por exemplo, insônia, né, por exemplo, disfunção sexual. Aí a gente tem que considerar a possibilidade de associação do medicamento com outro, né, ou a substituição, né, por outro medicamento. A gente deve aumentar a dose, então, se o indivíduo não tem a remissão, e aumentando a dose do medicamento conforme a tolerabilidade. E uma hora vai ter que se estabelecer o limite do quanto se aumenta, o quanto é vantajoso aumentar a dose daquele medicamento, porque os efeitos colaterais, né, podem ser indesejados e não ser uma vantagem, assim, aumentar a dose. E aí tem que se considerar, se troca, se potencializa, o que se faz? Se associa. Bom, mas após uma dose máxima, de uma maneira geral, se o medicamento não for tolerado, né, trocar por outro medicamento. Bom, iniciamos o tratamento. Depois de 2 a 4 semanas, a gente reavalia. Não teve nenhuma resposta. Isso é um indicativo que ele não vai responder mesmo com aquele medicamento. Então, deve ser trocado por outro de outra classe ou fazer uma associação. Então, se tem uma ausência da resposta esperada, é possível associar as classes de medicamentos, e ainda algo que é possível é a potencialização do antidepressivo. Isso vale uma potencialização, às vezes, já no início do tratamento, quando são situações graves. Então, com o que se potencializa, né? De primeira linha para potencialização, antipsicóticos de segunda geração, aripiprazol, quetiapina ou risperidona. Isso é o que está no guideline, né, do 2016, mas um outro antipsicótico aqui, que é mais recente e tal, tem sido usado na depressão bipolar, é a lurazidona, que é possível que contribua bastante o tratamento até mesmo da depressão unipolar. Mas, enfim, isso não está no guideline, né? É off-label. Aí entram outros medicamentos de segunda linha para potencialização. Por exemplo, a bupropiona. Bupropiona tem uma vantagem de que ela não dá ganho de peso e aumenta a libido. O lítio é um bom potencializador, certo? Particularmente naqueles pacientes mais disfóricos, com uma desregulação emocional mais intensa. Mirtazapina pode ser usado como potencializador. E outros. Chegamos, então, no objetivo, né? Alcançou a remissão, alcançou o objetivo do tratamento. O que se faz? Mantém o medicamento na mesma dose. Se esse indivíduo não tem fatores de risco para recorrência, manter de 6 a 9 meses. Mas se tem fator de risco, por 2 anos ou mais. Essas são orientações do CANMET. Agora, falando de depressão bipolar tipo 1. O maior problema do bipolar tipo 1, né, o que traz maior repercussão, é a mania, né? Claro, a depressão bipolar tipo 1 também pode ser complicada, mas o que vai trazer problemas externalizantes, assim, risco de agressão, né, depredação do patrimônio, etc., é a mania. Bom, a ideia da mania é estabilizar. A regra no tratamento de transtorno bipolar é estabilizador do humor. Tá? O lítio é um estabilizador do humor propriamente dito. O ácido valproico é um anticonvulsivante. Existem outros anticonvulsivantes
já foram usados em outros tempos para o transtorno bipolar e cada vez se usa menos, assim, é uma tendência na evolução dos guidelines cada vez maior, tirar fora, não tem lá muita eficácia, tá? O ácido valproico funciona como estabilizador do humor. Outros antipsicóticos de segunda geração, quetiapina, aripiprazol, olanzapina, risperidona. Na indisponibilidade do antipsicótico de segunda geração, então, falando de SUS aqui, que é uma dificuldade para conseguir antipsicóticos de segunda geração, hoje se consegue via processo administrativo, né? Já se tem protocolo para isso, então a dificuldade é a questão burocrática, demora para chegar, né? Mas na indisponibilidade pode ser usado um antipsicótico de primeira geração, haloperidol, droperidol, certo? A diferença é que os de segunda geração, eles têm um mecanismo mais complexo. Eles não são só antagonistas da dopamina, eles agem numa série de receptores, eles agem como estabilizadores de humor também. E os antipsicóticos de primeira geração, não. Sem falar que tem muito mais para efeitos. Ok, melhorou a mania? Está em remissão? Se mantém por 6 meses medicamento e dose. Isso vem de um ensaio clínico realizado e teve um braço aqui no Hospital Universitário de Santa Maria, né, um ensaio clínico canadense, que foi publicado nos últimos anos e que a recomendação, a conclusão é essa, manter por 6 meses após o episódio maníaco. O tratamento de manutenção tem como objetivo a prevenção da mania. Então, lítio ácido valproico, né, antipsicóticos de segunda geração, como a quetiapina e aripiprazol. Mas aqui, então, o QMET de 2018 traz uma lista de medicamentos aqui. Então, o tratamento da mania, então, como monoterapia, os que são mais indicados, né, esses de primeira linha aqui, lítio, quetiapina, divalproato, que é o ácido valproico nosso aqui, tá? É uma formulação um pouco diferente, mas para nós entra o ácido valproico mais disponível. Tem divalproato na farmácia, mas no SUS é ácido valproico. Azanapina, aripiprazol, paliperidona, risperidona, etc. Mas observem que o lítio ele tem ação na mania aguda, na prevenção de qualquer episódio de humor, assim como quetiapina e ácido valproico. Tem ação na prevenção da mania, já o ácido valproico, no entanto, prevenção da depressão, e na depressão aguda também tem eficácia, mas o que vocês podem ver que melhora todas as fases aqui é a quetiapina. Quetiapina XR. Quetiapina, na fase aguda, maníaca, se usa uma dose de 400 a 600 miligramas por dia. Não é 25 miligramas, que só faz dar um pouquinho de sono numa pessoa que não está maníaca. No maníaco não faz nem cócega. Então, de 400 a 600 miligramas, certo? O lítio tem que ser titulado conforme a dosagem sérica. Se faz exame, então, a cada 5 dias no mínimo, objetivando uma dose terapêutica, uma litemia de 0,9 a 1,2, isso para a fase aguda. Uma litemia maior que 1,5% já cursa, em geral, com sintomas de intoxicação. Então, precisa ser cuidado. Em geral, a escolha pelo uso de lítio tem que passar também pela disponibilidade de se fazer exames, se ter um cuidado, a orientação para o paciente também. É um medicamento que intoxicação pode ser grave e é um medicamento, se tomado em descuido, em uma dose muito tóxica, né, pode ser usado como uma tentativa de suicídio. Então, como primeira linha, em monoterapia, né, esse que eu falei, mas pode ser usado, que acaba sendo feito na prática, é o uso de combinação entre antipsicótico e estabilizador do humor para o tratamento da mania aguda. Porque lítio e ácido valproico, o ácido valproico também, ele tem que ser titulado conforme o exame, né, com uma valproatemia de 50 a 100. Esse é o objetivo, tá?
Até titular a dose se passam algumas semanas, enquanto o antipsicótico a gente já consegue usar uma dose ótima desde o início do tratamento. Mas, como se vai ter que manter depois do tratamento, né, e pode ser preferível manter com estabilizador do humor, já se inicia normalmente com os dois. Então, um antipsicótico de segunda geração não são quaisquer antipsicóticos, mas um estabilizador do humor. Já a depressão bipolar não se usa antidepressivo. Isso é uma regra. Que o antidepressivo pode causar a virada ou ele simplesmente não melhora o quadro, né, causa disforia e uma série de coisas. Então, de novo, aqui a quetiapina como um protótipo dentro dos antipsicóticos de segunda geração, um medicamento que tem ações antidepressivas importantes, né, e é usado em qualquer fase do transtorno. Também tratamento para depressão bipolar ali entre 300 e 600 miligramas por dia. Aqui se colocou a lurazidona, que é um antipsicótico de segunda geração com ações antidepressivas importantes. Não temos ainda dados com relação à possibilidade de virada maníaca, certo? Mas o que se tem, né, é que é mais eficaz aqui, mais indicado em associação, e essa associação provavelmente é pelo risco de virada, né, embora não esteja disponível evidência, mas pela farmacodinâmica do medicamento, né, se quer evitar a possibilidade de uma virada, de sair da depressão e entrar num quadro maníaco. Então, lurazidona mais estabilizador do humor. Daí entram outros, então, lítio, lamotrigina. Observem que a lamotrigina, entre os anticonvulsivantes, né, é um dos que se usa no transtorno bipolar, tem ações antidepressivas e ansiolíticas bem importantes. Entretanto, ele pode induzir virada maníaca. Então, não se usa em monoterapia na depressão aguda, na depressão bipolar tipo 1 aguda. Preferencialmente se usa associado com lítio ou com um antipsicótico de segunda geração. Pode usar com ácido valproico? Pode, mas a lamotrigina tem como um principal efeito adverso que deve ser evitado, aliás, não é mais comum, acontece em torno de 0,5% dos casos, que é a síndrome de Stevens-Johnson. Então, por isso, a lamotrigina se inicia com doses baixas, 25 miligramas ou 12,5, se aumenta a cada 2 semanas, até se atingir uma dose, que no caso da depressão bipolar vai ser de 400 miligramas. Imaginem quanto tempo leva isso. E se associar com ácido valproico, o tempo para aumentar deve ser o dobro, porque o risco de síndrome de Stevens-Johnson é ainda bem maior. Então, deve ser evitada a associação de lamotrigina com ácido valproico. Então, o tratamento de manutenção do transtorno bipolar tipo 1, ele tem como principal foco a prevenção da mania, mas, claro, a prevenção da depressão também, tá? Mas é fundamental a prevenção da mania nesse tratamento. Então, para manutenção, o que se tem mais eficácia, né, de primeira linha aqui, se for monoterapia, lítio, quetiapina ou ácido valproico. Sendo que o ácido valproico não previne tanto assim a depressão bipolar, tá? Já no tipo 2, tratamento de manutenção, né, o objetivo é a prevenção da depressão, principalmente, tá? Pode ser feito monoterapia com lítio, né, o uso do antipsicótico, ou até mesmo lamotrigina. Aqui, no caso, né, não seria contraindicado usar lamotrigina, até mesmo na manutenção, porque o risco de mania, né, se for mania, é bipolar tipo 1. Então, sendo tipo 2, né, o que pode acontecer é aumentar o humor e passar para uma fase de hipomania,
mas como não tem tanta repercussão quanto um quadro maníaco, né, e um paciente bem orientado, tudo se intervém quando é necessário, mas tem esse risco sim. Pode ser feita associações também. Então, aqui, na depressão bipolar do tipo 2, o CanMET traz como primeira linha o uso da quetiapina. E a quetiapina, que nem é um antidepressivo, mas tem uma ação antidepressiva importante e estabiliza muito bem o humor. Aqui, lítio, lamotrigina ficam como segundo nível de evidência. A bupropiona, nesse caso, aqui é adjuvante, associada com um estabilizador do humor, tá? E aqui entram antidepressivos, a venlafaxina, um dos que mais dão virada maníaca, então tem que se ter cuidado, tá? E a eletroconvulsoterapia. A eletroconvulsoterapia vai ser restrita para situações bem graves. Tratamento de manutenção bipolar tipo 2, então, o que é mais recomendado? Quetiapina, lítio, lamotrigina, certo? Venlafaxina está como segunda linha aqui, mas tem um risco, como eu tinha comentado com vocês. E a eletroconvulsoterapia? Então, quando que se indica? Tem indicações que são primárias da eletroconvulsoterapia em caso de risco iminente de suicídio, em caso de uma depressão grave ou um transtorno bipolar grave, seja maníaco ou seja depressivo, episódio depressivo. Se tiver um risco iminente, o que é o risco iminente? A pessoa é interna por risco de suicídio, mas mesmo no hospital ela continua tendo risco iminente de suicídio. Iminente quer dizer ela vai fazer uma tentativa nas próximas horas, né? Tem que ser feita uma intervenção rápida. Às vezes só o fato de estar no hospital não quer dizer. O paciente pode achar alguma maneira de fazer uma tentativa usando o que existe dentro de uma unidade de internação, tá? Em situações de gestação, então, por exemplo, com um quadro maníaco ou com um quadro depressivo grave, que tem risco de suicídio, pode ser uma indicação primária de eletroconvulsoterapia. O dano é muito menor, o efeito, né, para a gestação é muito menor, é um procedimento seguro relativamente na gestação, comparado ao uso de medicamentos, certo? Então, por isso, às vezes se usa porque outros medicamentos não vai dar para usar na gestante. Mas entram também como indicações secundárias, particularmente a ECT é recomendada em casos refratários, no tratamento da depressão, mania, também em quadros refratários na psiquiatria, né? Tipo, transtornos psicóticos e tal. Mas uma outra coisa que tem aparecido no transtorno bipolar é o uso da clozapina, que vocês viram que não está no guideline, mas é um medicamento que, assim como é usado na esquizofrenia refratária, e ele é um antipsicótico que, embora ele seja bem antigo, mas ele tem um perfil semelhante aos antipsicóticos de segunda geração, ele funciona também como estabilizador do humor. Então, é um medicamento que pode ser tentado também antes da ECT, se for o caso, tá? Mas se tiver que fazer ECT, não deve ser temido o procedimento, porque o benefício, quando bem indicado, o benefício de fazer eletroconvulsoterapia supera os riscos, né? O benefício nessas situações que eu apontei aqui. E a psicoterapia no transtorno bipolar? Bom, se no transtorno depressivo, né, o tratamento combinado ele é mais eficaz, né? Para casos leves, por exemplo, só o uso da psicoterapia já pode tirar o paciente do quadro depressivo, embora hoje em dia se tenha uma preferência para usar a farmacoterapia sempre, mesmo em casos leves, por uma série de questões que não vem ao caso aqui, mas que envolvem mecanismos neurobiológicos e tudo mais. No transtorno bipolar, ela funciona como um tratamento adjuvante. Então, pode ser feita, ajuda muito. Tem alguns pacientes que se beneficiam de terapia familiar quando existe um meio disfuncional, uma família muito conflituada, e que o estresse familiar pode ser desencadeante dos surtos.
pode contribuir a psicoterapia para prevenir uma reinternação ao melhorar os fatores ambientais, trabalhando, né, psiquicamente, mas para ajudar ao paciente a lidar com esses fatores ambientais, fazer modificações importantes, além do que melhora a adesão ao tratamento, que é um grande desafio no transtorno bipolar. E a não adesão ao tratamento é associada à internação, associada a vários episódios, e quanto mais episódios, pior, né, vai ser o prognóstico devido à neuroprogressão. Além disso, as psicoterapias vão ser muito úteis no tratamento dos transtornos da personalidade e outras comorbidades, transtornos de ansiedade, estresse pós-traumático, uma série de coisas, tá? No caso do paciente em depressão bipolar, o paciente que tem tem o polo dominante do transtorno é a depressão, eventualmente faz mania, mas o principal é a depressão, esses pacientes se beneficiam mais de psicoterapia, psicoterapias de longo prazo e tal, né? Porque, enfim, existem uma série de questões psíquicas que contribuem para a depressão e tal, e precisam ser tratadas, tá? Questões individuais, questões relacionais. O Kenneth traz como evidências aqui, ó, as psicoterapias adjuntivas, né? Então, primeira linha de evidência, a psicoeducação. Psicoeducação, né, deve ser usada, assim, sempre. E não precisa ser um psicólogo, psicoterapeuta para fazer. Isso deve ser feito pelo médico, pelo psiquiatra, inclusive, que é orientar, explicar sobre o tratamento, sobre o que o paciente tem, como é que é essa doença, como ela se manifesta, quando que a gente tem que ficar de olho, enfim, é educar sobre a condição psíquica que esse indivíduo tem, tá? Aqui temos também a TCC, né, a terapia com foco na família, como segunda linha de evidência, terapia interpessoal, aqui é suporte, né, suporte por pares, acompanhamento terapêutico, e aí entram outras aqui, tá, com evidências insuficientes ainda. Concluindo essa parte, existe, então, entendendo tudo que foi falado desde a primeira aula, né, existe um espectro dos transtornos de humor, uma variedade de apresentações e um entendimento da própria depressão, particularmente a depressão recorrente, quando não é um episódio único na vida, né, o indivíduo tem uma tendência à recorrência, que isso tudo faz parte, né, de uma neurobiologia que tem muitas semelhanças, certo? Não são coisas iguais, não confundam, né? Mas que existem indícios de que nós estamos falando de uma mesma vulnerabilidade, né? Uma tendência genética compartilhada e tal, e que alguns indivíduos manifestam como um quadro completo bipolar, tipo 1, outros tipo 2, alguns ciclotímicos, e outros como depressão recorrente, tá? Então, a gente pode entender os transtornos de humor, né, como um grande grupo, né, que cada transtorno tem a sua especificidade aí, mas que eles podem ser estudados de uma maneira conjunta. Importante lembrar a neuroprogressão, né, e as propostas de estadiamento. Estadiamento ainda é uma proposta, mas provavelmente a gente vai ver com o tempo que a vantagem do estadiamento, que seria classificar a gravidade do caso conforme, né, a evolução da doença e tal, em estágios progressivos da doença, a vantagem é que isso pode nortear os tratamentos de acordo com o estágio da doença que esse indivíduo se encontra. Vocês viram no guideline ali, são muitas opções, certo? Na prática a gente sabe, né? Ah, não, já vamos iniciar o tratamento com 2 estabilizadores do humor mais um antipsicótico. Por quê? Bom, por A mais B mais C, coisas que a clínica e a experiência clínica, né, fazem a gente julgar sendo necessário assim, mas não tem um manual que diz isso. E a questão do estadiamento já
nos apontaria. Por exemplo, o indivíduo no início da doença, primeiro episódio maníaco, com 20 anos, é uma coisa, o tratamento pode ser tentado uma monoterapia, mas o indivíduo tem 50 anos, teve 30 internações já psiquiátricas, N episódios maníacos depressivos, bom, não vamos iniciar com monoterapia porque é praticamente certo que não vai funcionar. Então, essa é algo para o futuro, para os próximos anos, que vai nos ajudar a nortear os tratamentos. Além disso, outros tratamentos, né? E a gente está vivendo um período agora de mudar um pouco o foco dos antidepressivos para outros alvos terapêuticos potenciais. Então, por exemplo, a ketamina entra dentro disso, mas existem várias outras coisas sendo estudadas, tá? Até o uso de canabinoides, agonistas NMDA, coisas diferentes assim que estão no campo do estudo ainda, mas que provavelmente nas próximas décadas aí nós vamos ter uma evolutiva nesse tratamento, então, dos transtornos de humor. Fico por aqui, então. Muito obrigado e até a próxima.